E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco a respeito daquilo que você pode fazer de bom, que te aproxima de Deus, e daquilo que você pode fazer de mal, que de alguma forma te afasta de Deus. Porque não se engane, nós somos todos iguais, a nossa aparência ela é diferente, mas por dentro a gente é igual. E eu não tenho medo de dizer para você que quando você erra, quando você trupica, quando você faz alguma coisa efetivamente de ruim, você tem a nítida noção que você se afasta de Deus. Você tem a nítida noção que você é indigno de Deus, porque o seu pecado, a sua falha, o seu erro, ele te afasta. Mas o inverso também é verdade. Quando você acerta, quando você tem bons gestos, quando você tem um bom comportamento, quando você tem práticas religiosas, você se sente mais próximo de Deus, você se sente mais íntimo de Deus. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Outra coisa que é muito importante, quando você erra, quando você tem um comportamento errado e quando a sua vida começa a dar errado, em alguma coisa você diz, é pagamento sobre aquilo que eu fiz de errado, isso é pagamento sobre aquilo que eu fiz de errado. Mas quando você acerta, você diz, ei, o meu acerto vai gerar bons frutos, o meu acerto me torna mais íntimo com Deus e consequentemente boas coisas virão. Outro comportamento nosso é que quando a gente vê alguma tragédia no mundo, quando a gente vê algo muito feio acontecendo, a gente diz, ei, o mundo não tem mais saída. Talvez seria melhor que Deus descesse aqui e resolvesse tudo isso, porque o ser humano é um processo falido. Mas 2 semanas depois a gente vê um pai salvar um filho, a gente vê um estranho salvando alguém e a gente diz, ei, o ser humano é bom, ainda tem saída. É assim que a gente vive, oscilando. E isso afasta a gente de Deus? Isso aproxima a gente de Deus? Definitivamente não. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já pensou assim, mas definitivamente não. Não é esse o contexto que Deus pensa a respeito de você. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que eu falei até aqui agora não é algo que te aproxima ou te distancia de Deus. Isso está mais dentro da sua cabeça do que no que está em Deus. Entenda isso. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Mas a gente, com os nossos medos, com os nossos anseios, a gente transformou numa outra imagem. Sabe qual é o problema? Você está querendo pintar a sua imagem retorcida sobre ele. Você está querendo fazer o que ele fez por você. E ele te fez a imagem e semelhança dele. Você distorceu a imagem e semelhança e tem tentado pintar o que você é sobre ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é um velho barbudo sentado com uma caderneta, anotando as coisas que você faz de certo e as coisas que você faz de errado, para no dia do juízo final contar pontos positivos e pontos negativos que você faz. Definitivamente não. Deus não é um velho com um livro na mão tentando ver os seus erros. Deus não é um homem que está atrás da porta, olhando pela fresta o quanto você erra. Não! Esse é o seu conceito, isso assim foi que você aprendeu. Aprendeu com atos religiosos, com coisas erradas, mas não. Quando ele disse, em 1 João, quando ele se nomeou alguma coisa, ele disse que ele era amor. Ele não é outra coisa senão amor. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que te aproxima de Deus ou que te distancia de Deus. Mas não é sobre isso. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, Paulo diz o seguinte: se a justiça de Deus na minha vida fosse baseada na lei, ou seja, se aquilo que Deus é para mim fosse baseado nos meus méritos, naquilo que eu posso fazer para Ele, eu tornaria inútil o que foi feito na cruz. Repara nisso. Paulo está dizendo que se tudo aquilo que Jesus é, que Deus é para Ele, a justiça que Deus derrama sobre Ele, fosse baseado nos méritos dele, Paulo, naquilo que Ele faz de bom para Deus ou de mal, Ele tornaria inútil o que foi feito na cruz. E sabe qual é a consequência disso? A consequência é que quando você erra, quando você falha e acha que Deus está se afastando porque você errou, porque você pecou, sabe o que você está fazendo? Você não diz com a tua boca, mas a tua alma ecoa dizendo, o pendure novamente na cruz, porque eu não entendi o que a graça faz comigo. Todas as vezes que você acerta, todas as vezes que você faz um ato generoso, todas as vezes que você faz alguma prática religiosa que você acha que você está próximo de Jesus, da mesma forma você não fala com a tua boca, mas o teu interior grita, o pendure novamente na cruz, transpasse os pregos sobre as mãos dele, porque eu ainda não entendi o que foi feito na cruz. Toda vez que você oscila, toda vez que você acha que Deus ele não te ama mais, ou ele te ama menos,
Você diz, ei, coroas de espinhos sobre ele, porque eu ainda não entendi o que o ato da cruz fez por mim. Entenda, o seu pecado não é capaz de mudar o que ele fez na cruz por você. Nada é capaz de mudar o ato da cruz. Mas é como ter um direito e não usufruir desse direito. Você tem tornado inútil o que foi feito na cruz, porque você ainda não entendeu que o que você recebeu foi de graça. Não é sobre merecer, é sobre ele ter te dado já. Então, não amesquinhe o que foi feito na cruz. Entenda que não é o que você faz que te aproxima dele, ou o que você não faz que te distancia dele. Ele te ama incondicionalmente. E é sobre isso, não tornar inútil o que foi feito na cruz. O teu acerto não te aproxima mais dele, porque Jesus, ele te ama incondicionalmente. Ele não te ama pela metade, não existe a possibilidade de Jesus te amar mais, sabe por quê? Porque ele já te ama no extremo. Ele não enche um copo, ele transborda o copo, não existe a possibilidade de Deus te amar mais, porque ele já te ama no limite. E não existe a possibilidade de ele se afastar de você, porque na frase em que existe você e ele nunca vai conjugar nada com afastamento. Ele só se aproxima de você. Todo afastamento ou aproximação está mais na sua cabeça do que nele. Ele te ama. Não torne inútil o que foi feito na cruz, porque nada torna inútil. Ele te ama. Nós te amamos sem dúvida, mas sobretudo, quanto a ele, você já sabe o quanto ele te ama. Deus abençoe.